Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Justiça Federal aqui em Brasília manda soltar o empresário Joesley Batista. E é a nova fase da Operação Lava Jato, que investiga contratos da usina de Belo Monte. Tudo isso você confere conosco a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente abre o noticiário de hoje falando da decisão da Justiça Federal aqui de Brasília, decisão de agora há pouco, agora de tarde, que decidiu soltar o empresário Joesley Batista. Quem vai trazer as informações para a gente é Vitor Ribeiro, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Mariana. O juiz Marcos Vinícius Bastos, da 12ª Vara Federal aqui no Distrito Federal, decidiu hoje revogar as prisões dos empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JF. Eles foram presos em setembro, suspeitos de atrapalhar o trabalho da Justiça ao omitir informações no acordo de delação premiada firmado com o Supremo Tribunal Federal e com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. O inquérito apura o envolvimento, a conduta de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Os dois empresários foram presos em setembro, suspeitos aí de atrapalhar o andamento das investigações da Lava Jato. Esse inquérito apura a conduta dos dois empresários e deveria ter sido concluído em 120 dias. Mas já dura 6 meses que eles estão presos e até agora o inquérito não tem nem data para ser concluído. Então, o juiz Marcos Vinícius Bastos considerou que essa demora representa um constrangimento ilegal para os dois empresários e, por isso, decidiu soltar tanto Joesley quanto Ricardo Saldi. A única exigência é que os dois empresários da JF entreguem os passaportes, então eles só podem sair do país se tiverem uma permissão, uma autorização da Justiça para fazer isso. O irmão de Joesley Batista, o Wesley Batista, foi solto há 15 dias por uma ordem do Superior Tribunal de Justiça. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Com certeza esse assunto ainda vai render mais notícias nos corredores do poder futuramente. Obrigada, Vitor. E olha, a Operação Lava Jato é muito dinâmica, né? Se por um lado tem gente saindo da cadeia, hoje foi dia de nova fase da Operação Lava Jato. O ex-ministro Delfim Neto foi um dos alvos das investigações de hoje, da operação de hoje. Mas é a Vanessa Casalino, lá na redação da TV Brasil em São Paulo, quem vai contar pra gente os detalhes sobre essa nova fase, né, Vanessa? Boa noite. Sim, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. É a Operação Buena Fortuna da Polícia Federal na 49ª fase da Lava Jato. Ao todo foram cumprindo 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná. De acordo com as investigações, parte do consórcio de empreiteiras diretamente interessadas nos contratos de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte pagava vantagens indevidas a agentes públicos e políticos. Entre os alvos estão o ex-ministro da Fazenda e ex-deputado federal Delfim Neto. Ele é suspeito de ter recebido 10% da propina paga pelas construtoras que atuaram em Belo Monte. Com isso, Delfim Neto teria recebido 15 milhões de reais do consórcio Norte Energia, formado pelas empresas Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS e J. Malucelli. O pagamento teria sido feito por meio de contratos fictícios de consultoria. Segundo o Ministério Público Federal, o consórcio teria ainda pago propina ao PT e ao então PMDB, 45%, melhor dizendo, dos valores para cada partido. A suspeita é de que agentes do governo federal tenham favorecido as empresas no leilão de concessão de Belo Monte. Nas investigações, o MPF usou informações dos acordos de leniência com empreiteiras. Na lista da Odebrecht, o apelido de Delfim Neto era professor. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de cerca de 4 milhões e 400 mil reais de Delfim Neto e de empresas ligadas a ele. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-ministro pode responder pelos crimes de fraudes à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa do ex-ministro afirma em nota que o cliente não ocupa cargo público desde 2006 e que não cometeu nenhum ato ilícito. Também em nota, o Partido dos Trabalhadores afirma que as acusações não têm o menor fundamento e que há uma tentativa de criminalizar a sigla às vésperas das eleições. Já o PMDB, atual MDB, diz que não recebeu propina nem recursos desviados no consórcio e afirma acreditar que a verdade vai aparecer no final, Mariana.
Obrigada, Vanessa Casalino. E ainda sobre Lava Jato, hoje a ministra Rosa Weber determinou também o arquivamento de um inquérito sobre o senador José Serra por extinção de punibilidade, ou seja, a questão na qual ele era investigado por uma denúncia de ter praticado caixa 2 nas eleições de 2010, numa das delações, na delação de Joesley Batista, mas este crime teria prescrito, então, portanto, a pedido do próprio Ministério Público, da Procuradora-Geral Raquel Dodge, este inquérito contra o senador José Serra foi arquivado hoje pela ministra Rosa Weber. Bom, vamos seguir então no nosso noticiário, falando agora com Maurício de Almeida, lá no Rio de Janeiro. Maurício, agora é o Ministério Público quem está denunciando o governador aí, Pezão, por improbidade administrativa, né? Mariana, boa noite. Essa ação de improbidade foi motivada porque em 2016 o governador Luiz Fernando Pezão não investiu na saúde o mínimo obrigatório. De acordo com a Constituição, o governo estadual tem que investir 12% que foi arrecadado, mas Pezão investiu apenas 10,46%. Segundo os cálculos do Ministério Público, isso representou um prejuízo para a saúde de cerca de 2 bilhões de reais. O governador teve até as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas aqui do estado do Rio de Janeiro, mas depois foi absolvido num julgamento político realizado na Assembleia Legislativa do estado. Mas agora o Ministério Público pede o afastamento de Pezão do cargo por improbidade administrativa, alegando que ele não deveria ter desrespeitado a Constituição, pedindo também que Pezão pague uma multa por conta dessa atitude. O governador se defendeu, alegando que devido à crise financeira não pôde fazer os investimentos necessários. Mas, de acordo com os procuradores, esse investimento tem que ser feito, porque se a receita diminuiu, deve-se manter aquele percentual de 12%, já que a Constituição não fala no valor em reais, e sim o percentual de 12% do que é arrecadado pelo Estado. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Vamos então falar com a Carolina Pimentel, da Boa Noite. A Carol lá na redação da Agência Brasil. Carol, você traz informações para a gente sobre o ex-deputado Paulo Maluf, que está inclusive preso em Brasília. Houve mais uma negativa de prisão domiciliar para ele hoje, né? Isso mesmo, Mariana. Olha, o Superior Tribunal de Justiça negou hoje um pedido de prisão domiciliar para Paulo Maluf. A defesa dele alegou questões humanitárias para que ele fosse para casa, ficasse preso em casa, né, por causa da idade dele, ele tem 86 anos, e porque estaria doente. O ministro do STJ, Jorge Mussi, entendeu o seguinte, que apesar de conhecer o grave estado de saúde de Paulo Maluf, ele não pode deixar de reconhecer que neste momento ele está recebendo um tratamento médico adequado na penitenciária onde ele está. Paulo Maluf está desde o fim do ano passado na penitenciária da Papuda, aqui no Distrito Federal, para cumprir uma pena de 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter recebido propina em contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS, quando era prefeito de São Paulo, entre os anos de 1993 e 1996. E, de acordo com as investigações, foram desviados 170 milhões de dólares da construção da Avenida Água Espraiada. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, aproveitando essa notícia sobre Paulo Maluf, essa negativa, eu aproveito para informar também que o ministro Luiz Barroso também negou hoje um pedido de perdão de pena formulado por Henrique Pizzolatto. Henrique Pizzolatto, que foi condenado no escândalo do Mensalão, ficou conhecido por ter fugido do país, depois, posteriormente, foi preso na Itália, onde se descobriu que ele tinha fugido para a Itália com o passaporte de um irmão, enfim. Henrique Pizzolatto hoje cumpre prisão domiciliar, mas ele havia feito um pedido de perdão de pena com base no indulto natalino de final de ano, mas o ministro Luiz Barroso lembrou que trechos do indulto estão suspensos, inclusive os que poderiam beneficiá-lo, então negou esse perdão de pena para Henrique Pizzolatto. Bom, olha, agora a gente muda um pouco de assunto, porque vamos passar já a falar um pouco de Congresso Nacional. Desde ontem, dia 8, está aberto no Congresso o período de janela partidária. Essa janela partidária é um período de 30 dias em que deputados podem mudar de partido sem correrem o risco
de perderem o mandato, porque o entendimento que se tem, judicial, é de que o mandato do parlamentar pertence ao partido, quando se trata de mandato proporcional, né? Deputados federais, estaduais, vereadores, então esse mandato pertence ao partido. Esse período de janela partidária, então, permite que em anos de eleições, durante 30 dias, os deputados possam fazer essa mudança. De ontem para hoje, já 17 deputados, então, migraram de partido. Em 2016, excepcionalmente, foi aberta uma outra janela partidária por uma emenda constitucional e naquela época, naquela janela, 90 deputados mudaram de partido naquele período, né? Então, essa janela de agora vai até o dia 7 de abril, então, somente após o dia 7 de abril nós vamos poder fazer aí um balanço de quais partidos mais ganharam parlamentares, quais mais perderam, mas já dá para prever algumas questões aí que poderiam influenciar nas eleições. No caso do fundo de campanha, né, aquele fundo que foi criado para o financiamento das campanhas, ele não se altera com essas migrações de agora, porque para o fundo de campanha é considerado a forma que estava a Câmara dos Deputados, né, ali a divisão dos parlamentares, em 28 de agosto de 2017. A lei prevê isso, então esse fundo de campanha não se altera. Para fundo partidário e tempo de televisão, também não conta essa migração se for para partidos que já estavam ali consolidados, mas se os deputados migrarem para partidos recém-criados, aí há ali uma alteração, então, em relação ao tempo de TV e fundo partidário, que o partido que ele compunha antes tinha e o novo partido vai ter. Há, então, essa influência com a janela partidária. Vamos ver, então, como vai ficar a composição da Câmara depois que esse período passar. Bom, então vamos seguir no nosso noticiário com Daniele Popov. Daniele, você traz pra gente informações do Tribunal Superior Eleitoral, né? Já que estamos aqui justamente falando de eleições. Isso mesmo, Mariana, boa noite. Vamos falar então sobre as resoluções aprovadas pelo TSE, que são as orientações para o processo eleitoral de 2018 e devem ser respeitadas pelos candidatos. As normas trazem informações, por exemplo, sobre pesquisas eleitorais, propaganda eleitoral, condutas ilícitas em campanha eleitoral, arrecadação de recursos por partidos políticos e regras da legislação em vigor. São balizas que candidatos, partidos, eleitores e juízes eleitorais devem seguir. Vamos detalhar então alguns pontos. Gastos de campanha. O presidente da República pode ter um teto de 70 milhões de reais em despesas de campanha, que é reduzido pela metade em caso de segundo turno. Para governador, esse teto varia de 2,8 milhões de reais a 21 milhões, o que será definido de acordo com o número de eleitores de cada estado. Para senador, também varia de 2,5 milhões a 5,6 milhões de reais e será definido também de acordo com o eleitorado de cada estado. Para deputado federal, o teto é de 2,5 milhões de reais. E para deputado estadual ou distrital, o teto é de 1 milhão. Os candidatos poderão arrecadar fundos por meio de vaquinhas de financiamento coletivo e eventos para arrecadar recursos. O uso de moedas virtuais está proibido. Convenções e registros de candidaturas. O partido precisa garantir o registro de seu estatuto até 6 meses antes da eleição para disputar o pleito. A escolha dos candidatos em convenções partidárias e a deliberação sobre coligações deverão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto. Lembrando que ainda são permitidas coligações para as eleições proporcionais de 2018 para deputados federais, deputados estaduais e distritais. Propaganda. Tem início no dia 31 de agosto de 2018. No segundo turno, deverá começar na sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno. Só serão permitidos carros de som e mini-trios em carreatas, caminhadas e passeatas ou em reuniões ou comícios. A propaganda por outdoors continua proibida e a propaganda na internet terá início no dia 16 de agosto de 2018. As eleições serão realizadas no dia 7 de outubro, primeiro turno, e no dia 28 de outubro, se houver segundo turno. Serão eleitos o presidente da República, governadores de estado e do Distrito Federal, senadores, 2 vagas por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Bom, ontem a gente falou bastante aqui sobre casos de violência contra a mulher e hoje a Vanessa Casalino, lá em São Paulo, traz uma informação positiva para a gente em relação a isso. Um convênio vai permitir conclusão de obras da Casa da Mulher aí, que é focada justamente em mulheres vítimas de violência, né, Vanessa?
Sim, Mariana, um convênio pôs fim ao impasse jurídico que estaria impedindo a conclusão das obras, isso segundo a Prefeitura. O governo federal e o município firmaram o entendimento e a previsão agora é de que o equipamento que fica no Cambuci, na região central da cidade, seja inaugurado ainda neste primeiro semestre. A Casa da Mulher Brasileira foi criada para acolher vítimas de violência doméstica, que não tem para onde ir. Pelo convênio, R$ 1,5 milhão será repassado da União para o município. A casa é um investimento do governo federal, orçado em cerca de R$ 24 milhões. É uma inovação no que se refere à rede de atendimento às mulheres. A casa concentra em um mesmo espaço físico serviços especializados e multidisciplinares de atendimento às mulheres. Para a gente ter uma ideia, na casa vai ter núcleos do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, da Promotoria de Justiça e das delegacias especializadas. Vai haver ainda atendimento psicossocial, serviço de orientação para emprego e renda, brinquedoteca e central de transporte. As mulheres vão receber acompanhamento de psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras. E ainda poderão ser encaminhadas para vagas de trabalho e cursos de formação e qualificação profissional, Mari. Obrigada, Vanessa Casalino. E olha, antes da gente encerrar esse bloco, eu recebi aqui uma nota do senador José Serra, justamente comentando o arquivamento do inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa decisão vem colocar um fim a uma investigação que já nasceu morta porque despida de qualquer fundamento ou elemento indicativo de prática de crime. No próximo bloco a gente vai falar de intervenção no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder e a gente inicia essa segunda parte do nosso noticiário falando com o Maurício de Almeida lá no Rio de Janeiro. Maurício, nesse momento excepcional aí que o Rio vive, não tem como não perguntar sobre as notícias da intervenção aí. Hoje teve operação novamente, né? Isso mesmo, Mariana. Mais uma vez teve uma operação na Vila Kennedy, que fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi a quarta operação realizada na Vila Kennedy essa semana. Os militares foram para lá para tentar tirar barreiras que foram montadas pelo tráfico de drogas. Mas os militares passam o dia na Vila Kennedy e à noite vão embora. Quando eles saem da Vila Kennedy, todo dia o que acontece? Os traficantes voltam a colocar essas barreiras. E ontem, quando os militares saíram da Vila Kennedy, teve algo ainda pior, um arrastão realizado em uma igreja da comunidade. As pessoas que estavam lá rezando acabaram sendo assaltadas e ninguém foi preso. Quem esteve hoje aqui no Rio de Janeiro foi o ministro da Segurança, Raul Jungmann. Ele foi primeiro para a Escola Superior de Guerra, onde se reuniu com deputados da bancada do Estado do Rio de Janeiro. No encontro, Jungmann queria ouvir sugestões para a segurança pública. Ele também aproveitou para anunciar que em breve o Centro Integrado de Segurança, que foi montado em Brasília para a Olimpíada, vai voltar a funcionar em caráter permanente, reunindo as polícias de todos os estados do país, além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas. O objetivo é reunir informações mais rapidamente para combater o tráfico de armas e de drogas. Depois desta reunião com os deputados aqui do Rio, Jungmann seguiu para o BNDES. Lá foi negociar liberação de verbas para a segurança e foi anunciada uma linha de crédito de 32 bilhões de reais para os estados e de 10 bilhões de reais para os municípios. Esse dinheiro deve ser liberado em breve, Mariana. Maurício, como eu disse, né, nesse momento excepcional aí que o Rio vive, praticamente todos os dias aqui nos corredores do Poder, a gente teve notícias relacionadas à intervenção aí. Eu queria que você fizesse pra gente um balanço aí, um apanhado das principais notícias aí essa semana. Mariana, as ações das Forças Armadas se concentraram durante a semana, como eu já falei, na Vila Kennedy. O interventor, o general Braga Neto, disse que o objetivo é transformar a Vila Kennedy num laboratório das ações aqui no Rio de Janeiro e pegar depois essa experiência da Vila Kennedy e espalhar ela por outras comunidades. Além da segurança, o general Braga Neto disse que pretende levar ações sociais para as comunidades que sofrem com o tráfico de drogas, mas também sofrem com o abandono do Estado em outras áreas, como saúde e educação. Essa semana também teve como novidade a nomeação do novo chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do novo comandante-geral da Polícia Militar aqui do Estado. Os dois assumiram com a missão de recuperar a credibilidade das polícias. E o interventor, o general Braga Neto, se reuniu com o juiz Marcelo Bretas. Ele pediu a liberação de recursos que foram apreendidos pela Lava Jato para que esses recursos sejam utilizados na segurança. No encontro, ficou acertado que as Forças Armadas vão encaminhar para a Justiça Federal um relatório
informando o que é necessário comprar. Em seguida, o juiz Marcelo Bretas vai analisar e liberar recursos que foram apreendidos. É a verba da corrupção que agora vai ajudar a combater a violência. Mariana. Nada mais justo, né, Maurício de Almeida? Obrigada pela sua participação. E olha, a gente tem trazido aqui todas as sextas-feiras entrevistas preparatórias para o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer aqui em Brasília. E você vai acompanhar a cobertura completa sobre tudo que vai acontecer lá a partir do dia 18, aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional, enfim, todos os veículos, na Agência Brasil também, todos os veículos da EBC. Mas, Daniele Popov, esta semana, o ministro do Meio Ambiente esteve na EBC e falou sobre esse tema com a gente, né? Foi isso mesmo, Mariana. Como você disse, de 18 a 23 de março acontece aqui em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água. Foi criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água e foi idealizado para estabelecer compromissos políticos acerca dos recursos hídricos do planeta. O fórum é realizado a cada 3 anos e é a primeira vez que ele acontece em um país em desenvolvimento. São esperadas cerca de 45 mil pessoas de 150 países, entre cientistas, jornalistas, representantes de governos e turistas que vêm conhecer o país que tem a maior reserva hídrica do planeta, mas que enfrenta uma crise de abastecimento de água. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. O Brasil teve a sorte e a competência até de ter trazido esse fórum para o Brasil, porque ele vai nos ajudar. Nós vamos ter diagnósticos de especialistas, nós vamos associar programas que já temos. A gente sabe a importância das árvores para a produção de água. Tanto que lançamos agora no Ministério, fim do ano passado, Plantadores de Rios. Um programa para a gente plantar mudas nas margens dos rios e também proteger as nascentes com árvores e com, seja lá o que for necessário para a proteção das nascentes. Então, eu acredito que além de o Brasil assumir mais uma vez o protagonismo numa questão ambiental, como nós temos assumido nos últimos anos, desde 92, a gente também tem muito a ganhar com esse fórum. Na abertura do Fórum Mundial da Água, o presidente Michel Temer vai assinar o decreto de criação das 2 maiores reservas marinhas do mundo. Hoje, o Brasil tem 1,5% de reservas marinhas. Com o decreto, serão 25%. O ministro Sarney Filho falou sobre a importância desse ato. Isso significa, primeiro, proteção, porque vai se criar 2 modalidades de unidade de conservação. Área de preservação ambiental, que é uma modalidade de uso direto, em que você pode, através do plano de manejo, permitir organizadamente a pesca, a exploração dos recursos naturais, e um monumento natural. Esse não, esse é restrito, esse não permite pesca, esse não permite atividade nessas áreas. Então, o mosaico de unidade de conservação vai ajudar para que a gente possa preservar a vida marinha nessas áreas, possa preservar o ecossistema e também a gente se adequar ao que internacionalmente os países têm feito, que é ampliar as áreas de conservação marinha. Assim como na Eco 92, realizada no Rio de Janeiro há 26 anos, o Fórum da Água aqui em Brasília pretende ser um marco na preservação dos recursos hídricos do planeta, o que para Sarney Filho só será possível com a mudança de hábito das pessoas. Esse fórum vai ter uma capilaridade muito grande, a sociedade civil vai participar e também vai haver fóruns paralelos, então eu acho que vai despertar a preocupação da água, principalmente na juventude, e isso vai ser muito importante para a gente, porque isso vai fazer com que essas próximas gerações tenham mais responsabilidade do que a nossa e não deixe que aconteça o que tem acontecido ultimamente. Lembrando então, o Fórum Mundial da Água será realizado aqui em Brasília de 18 a 23 de março. Mariana? Obrigada, Daniele Popov. Vamos então para mais uma notícia com Vitor Ribeiro, lá nos estúdios da Rádio Nacional. Vitor, você traz para a gente notícia de economia, né? Isso, Mário. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, fechou o mês de fevereiro em 0,32%. O valor é o menor para o mês de fevereiro desde o ano 2000.
No acumulado de 2018, a inflação está em 0,61%. É a menor taxa desde a implantação do Plano Real em 1994. E a taxa anualizada dos últimos 12 meses é de 2,84%, a mais baixa para o período desde 1999. A principal causa da leve aceleração da inflação em fevereiro foram as despesas relacionadas à educação, que tiveram alta média de 3,89% e responderam por mais da metade do IPCA no mês passado. Foi um reflexo do aumento das mensalidades escolares. Por outro lado, os preços dos itens do grupo alimentos e do grupo bebidas tiveram queda média de 0,33% e contribuíram para que a alta na inflação de fevereiro não fosse maior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, Mari. Obrigada, Vitor Ribeiro. Então eu chamo novamente a Carolina Pimentel. Carol, você dá aí pra gente as últimas manchetes da Agência Brasil? Vamos lá, Mariana. Olha, Donald Trump irá ao Peru e à Colômbia em sua primeira visita à América Latina como presidente. E olha, brasileiros com nome em cadastro de devedores chegam a 40,5% da população. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente também lembra que a ONU pede permissão à Venezuela para entrar no país e verificar lá a situação dos venezuelanos. Inclusive, o Conselho do Ministério Público teve representantes esta semana em Roraima para ver a situação dos imigrantes lá. Com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, um ótimo fim de semana. A gente te espera na segunda-feira.